No Facebook o Kesley já está aparecendo. Já? Peraí, pessoal, já nós vamos começar a nossa palestra, pessoal. Só quero compartilhar no grupo importante aqui, a página. Bora! Boa noite, pessoal. Um prazer incrível de estar aqui conectado com vocês. Estou aqui eu com o Júnior e com o Edu, colegas, parceiros, irmãos, direto. Somos trabalhadores do nosso lar já faz um bom tempo. O Júnior, médico, cirurgião plástico de São Carlos. O Edu, professor universitário da USP de São Carlos, da Escola de Engenharia de São Carlos. E aqui nós estamos com uma proposta, assim, de uma palestra que chama-se, o tema é Proposta Espírita para toda e qualquer situação. Como que pode ser aplicado o espiritismo em qualquer situação, né? Isso eu vou deixar para os nossos colegas aqui, tá bom? Eu vou aqui para os bastidores e vou já deixar para vocês, podem fazer as perguntas, nós vamos ficar aqui 1 hora discutindo, esclarecendo e chegando no máximo possível perto de vocês, tá bom? Fique com Deus. Júnior, boa noite. Edu, boa noite. Boa palestra. Boa noite. Aí. Boa noite, Vado. Obrigado pela apresentação. Boa noite, Edu. Sejam bem-vindos. Vamos bater um papão hoje aí com o pessoal. Boa noite, meus caros irmãos internautas. Vai falar, Edu. Boa noite a todos. É um grande prazer sair desse estado de isolamento e encontrar, pelo menos espiritualmente, esse grupo todo aí para a gente conversar e tirar disso algo de bom, né? Boa noite a todos. O Vado, será que vai fazer alguma coisa? Se nós vamos entrar, nós já vamos falar. Começar, né? Eu acho que tem o Kesley. Ah, o Kesley, verdade, cara. Tá, tudo bem, verdade, esqueci disso. Ele vai fazer a oração, né? Então, como nós estamos escutando ele, faremos nós mentalmente, não? Vamos nos preparar também, não? O Varo está dizendo que a gente pode fazer uma prece também, né? Prefere falar? Melhor, né? Caríssimos irmãos, vamos nos concentrar alguns minutos. Ok, joia. Pedindo a vocês a atenção, um pouquinho de paciência, serenar os ânimos, mais uma oportunidade de estudo, mais uma oportunidade de trabalho, mais uma oportunidade de crescimento, solicitando que a presença física hoje não será necessária. Estaremos unidos fluidicamente, estaremos unidos espiritualmente, estaremos unidos pelos laços do amor, da dedicação e da vontade de vencer. Sejam todos bem-vindos, irmãos encarnados, irmãos desencarnados, para mais uma noite de estudos, Centro Espírita Nosso Lar, cidade de São Carlos. Nosso fraternal abraço, aqui Almeida Júnior e Eduardo Bellini, do nosso Centro Espírita, que a paz esteja com todos. Que assim seja. Que assim seja, meu caro. Bom, vamos começando, né? Acho que a proposta hoje aqui é uma conversa assistida, né? Nós vamos conversar um pouco a respeito desse tema aí, a proposta espírita para toda e qualquer situação, e vamos compartilhar com vocês um pouco de nossas opiniões e depois, no final, estaremos à disposição para não tirar dúvidas,
mas para emitir um pouco das nossas opiniões a respeito dos assuntos que foram levantados aí, né? Não sei se o Júnior quer dizer alguma coisa. A proposta, né, gente? O tema que nos foi dado a abordar é a proposta espírita para toda e qualquer situação. Não é isso, Du? Ou seja, o que a doutrina... Nós não vamos falar apenas de coronavírus, a proposta é mais ampla do que isso, né, gente? A proposta fala em relação ao socorro de qualquer situação, é algo bem amplo mesmo. Então, fala em relação a doenças de uma maneira geral, fala em relação a problemas de natureza familiar, fala em problemas de natureza pessoal, íntima mesmo, de natureza econômica, seja eles quais forem, né? E deixei separadinho aqui para vocês, vamos dar uma lidinha, né, Dom? Coisinha rápida. Livro dos Espíritos, pergunta 73. O instinto independe da inteligência? Vamos lá. Precisamente, não. Por isso que o instinto é uma espécie de inteligência. É uma inteligência sem raciocínio. Por ele é que todos os seres provêm as suas necessidades, que é completada pela 74, ou seja, pode estabelecer-se uma linha de separação entre instinto e inteligência. Isto é, precisar onde um acaba e onde o outro começa? Não, porque muitas vezes se confundem. Ou seja, na verdade, essa proposta, essa pergunta, ela nos remete a uma situação de discussão muito saudável, né, gente? Porque ela mostra que os sentimentos de bondade estão incrustados de todos os outros, inclusive dentro da maldade. Quem não teve chance, eu estou fazendo alguns cortes, passei a tarde hoje para as futuras palestras, sejam elas presenciais ou não, nós já não sabemos, né, do que vai acontecer. Então, e no filme do Divaldo, para quem teve a chance de ver, há um pedaço muito bonito, próximo ao fim, aonde, perdão contar para quem não assistiu, gente, mas é um pedaço legal que tem a ver com isso, aonde ele tem um espírito obsessor que o persegue há 400 anos, aonde ele teria induzido o suicídio desse irmão. Muito bem. E inúmeras vezes, desde a infância dele, esse obsessor aparece para ele muito raivoso, muito agressivo, né? Com uma sede de vingança assim, bem atroz. E em uma das ocasiões em que ele aparece junto a Joana de Ângeles, etc., ele fica bravo, ele quase chega a tentar o suicídio. Esse espírito tenta levar ao suicídio e ele é socorrido por pessoas aos que ele ajudava, pessoas pobres, simples, moradores de rua, indigentes, que fazem quase um berro espiritual coletivo. E ele é segurado. A sua irmã, que havia se suicidado por uma infidelidade conjugal, aparece, conta a sua história. E ele, naquele momento, quando ele consegue recompor-se, aparece Joana de Ângeles. E aí fica bonita a história. Porque quando ela fala para ele, ele fica bravo. Ele fala, por que você não me ajudou? E ela diz, eu não posso interferir no seu livre-arbítrio. Aí ele diz assim, mas então poderia? 95% dependerá de você, ele diz. Então faltou pouco, ela, você quer os outros 5%? Ele, não quero. E ele diz assim, como eu posso ajudar alguém que está dentro das trevas? E ela fala algo muito bonito para ele, sabe, Du? Não sei se tu viste, mas eu acho que numa profundidade ele diz assim, Divaldo, ninguém tire e ajuda ninguém dentro das trevas. Você vai tirá-lo dentro da luz. Rapaz, na hora que eu vi aquele negócio, eu falei, meu Deus, que conhecimento inacreditável. E aí ela completa. E ela diz assim, você só está tendo a oportunidade de ter essa dificuldade porque você está no mesmo nível vibratório que ele. Tanto que ele não aparece quando os seus pensamentos são bons. Ou seja, o que ela quis dizer para ele? Melhore os seus pensamentos, que é a conclusão, no finalzinho ela diz isso.
Porque ele pergunta, bem inocente, no começando os seus estudos na doutrina, ele diz, mas como eu vou saber? Eu nunca vou atingir isso, eu sou muito imperfeito. Faz uma afirmação super coerente, né? Super coerente. E ela diz assim, é possível. Imagine você se aquele momento com os seus pensamentos, o que estarias atraindo? Pronto. Você saberá que tipo de espírito vai estar lhe acompanhando. Naquele momento, Joana de Ângeles dá uma aula para Divaldo. Ela explica para ele por que você deve manter o seu pensamento equilibrado, qual é a forma de você tirar um irmão de estados avançados de obsessão, em estado de agressividade, de raiva, de ódio. E por cima ela coloca a cereja do bolo, né? A caridade e o amor como sombra de tudo, né? É o glacê do bolo. Assim. Na hora que ela fala isso, meu caro Du, é impossível não pegar uma coisa dessa para as próximas palestras, sabe? Estava escolhendo isso. Não era nem para hoje, mas já pintou a chance, como eu estou com isso na mente, estou aproveitando para colocar para vocês, né? Sei o que tu pensa sobre isso, porque isso vai de encontro a essa pergunta que nós acabamos de ler, a pergunta 73 e 74 do Livro dos Espíritos, que ela fala de instinto. O espírito obsessor, quando ele quer vingança, ele está com instinto, não é? Está com o instinto de devolver aquilo que você fez para ele, de raiva, deixou, é assim que você fez, é assim que eu vou fazer com você e tal. E na verdade, Joana de Ângeles, aquela forma, explica para Divaldo, não é assim que funciona. Não é assim que funciona e ele fica sem entender. E ela, na verdade, quando ela diz a forma de tirar algum irmão da obsessão, ela está dizendo para ele, no fundo, ele é bom. Que é exatamente a pergunta 73 e 74. Ou seja, a maldade, na verdade, ela está. Que é o finalzinho, vou completar isso daí de você falar, porque eu acho muito bonito isso. Que é a parte do final do filme, onde o espírito aparece de novo e ele diz assim para ele: como é que você faz isso? Você está perdendo seu tempo. O espiritismo de nada serve. E ele diz assim para ele: vai me ensinar a amar, até a você, com todas as forças que eu puder. E ele fala assim, mas eu não posso, não consigo sentir isso. E diz assim, eu vou tirar a máscara da maldade, porque Deus criou você bom. Cara, quando ela fala isso, que coisa sensacional. Na verdade, nós somos criados à imagem de Deus. Ele fala isso, ou seja, você é bom. O que você tem é uma máscara de maldade. Nós vamos tirar isso de você. É pergunta 0334, ou seja, no âmago, né? Na pedra bruta mesmo, o sentimento negativo, na verdade, tem bondade dentro. Falta desbastar, limpar um bocado, né? As bordas para você ver saírem as qualidades. E aí a tarefa nossa, de cada um de nós. Não sei se você concorda com esse ponto de vista, Du. Sei lá. O que você acha disso? Interessante, Júnior. Você começou já dando um monte de inputs aí que eu gostaria de dar uma puxada e tentar refletir um pouco sobre tudo que você falou, né? Para começar, o título da palestra é bastante ambicioso, né? É muito. A proposta espírita para toda e qualquer situação. Mas dá para analisar de duas formas. Uma, a gente pode achar que a proposta espírita como solução para toda e qualquer situação. Isso. Né? Não deixa de ser. Também é. Né? Mas também puxa no sentido educativo. O que o Espiritismo propõe como atitude? Né? Ainda mais nesses tempos que nós estamos vivendo e onde as dificuldades começam a mostrar a sua cara mais perversa, mais dramática, né? E nós vamos ter que responder a isso com o nosso melhor, com o que tivermos de melhor. Aí você pega o que nós estamos propondo responder aqui qual que é a proposta espírita, né? Toninho, eu estou numa live agora do nosso lar, viu?
não só a proposta espírita para a situação do isolamento, para a situação da quarentena, para a situação do coronavírus, mas também para tudo aquilo que o Júnior também levantou, outros problemas. Esses não são nossos únicos problemas. Né? Nós temos problemas pessoais, nós temos problemas financeiros, nós temos problemas emocionais, nós temos problemas de saúde, etc. E aí? Né? Como é que a gente sai disso como seres humanos? Né? Aí o Júnior, ele pega, ele por instinto, talvez, Júnior, você foi procurar alguma coisa a respeito da inteligência, né, na literatura. Eu não tive essa iniciativa, mas você foi direto nisso. Instinto, inteligência, qual que é a diferença entre essas duas coisas? Eu comecei a refletir e falei, por que o Júnior está pensando nisso, né? Porque não nos sobra outra alternativa. Nós temos que usar a inteligência nessas situações. Né? E é o que nós podemos fazer de melhor. O instinto é uma resposta também. É um estado que vai caminhar para uma resposta inteligente. Né? A gente age por instinto porque nós já estamos nesse nível de... Nós já estamos nesse nível de evolução, mas percebam que a inteligência já reverbera em nós muito mais que o instinto. Né? Aí veio a história do Divaldo, né? E essa chacoalhada que levou na vida de despertar para o espiritismo, despertar para a caridade como ferramenta, despertar para essa ferramenta como oportunidade para entender como é que é o mecanismo da evolução. De você... Me desculpem aqui, deixa eu desligar. De você identificar aquele seu maior inimigo, né? E reconhecer nele alguém que está no mesmo caminho que você, que também está evoluindo, que também precisa de oportunidades, que também precisa acordar, despertar, não é? E isso então começa a dar uma perspectiva de como resolver tudo. Por que nós temos problemas? Por que os problemas às vezes são dramáticos? Parece que a gente vai se afogar num mar de situações que a gente não tem nenhuma ideia de como resolver. E aí a proposta espírita ela surge como um despertar, né? Como uma chave que te fala, olha, é isso mesmo. E é bom que seja assim. Isso é a solução, na verdade, não o problema. São oportunidades. E você começa a ter oportunidade de refletir a respeito disso, porque você já está numa condição onde você está sendo forçado a perceber que tudo depende muito de você, né? Não sei se eu estou falando muito, se eu estou sendo muito abstrato, Acho mas que não. É uma reflexão que me veio em mente, pegando um pouco as coisas que você levantou aí, Júnior. Eu penso nisso mesmo. O que Vou você continuar. Acho. O filme do Divaldo, para mim, é 1h58 de aprendizado. É 1h58 de aprendizado. E ele é uma grande lição nesse tema de hoje. Porque Divaldo é uma pessoa que passa por todas as dificuldades. Tudo aquilo que tem de complicado, ele passa. E ele tem um obsessor que o pega desde criança, etc. E ajuda a desmistificar também o mito, né? Tira esse encosto de mim. Não é assim que funciona.
Na verdade, ele já demonstra por tabela que, na verdade, o espírito obsessor nada mais é do que um desafeto nosso do passado, em uma boa parte dos casos. Não é? Ou seja, é algo que certamente ocorreu e que certamente nós vamos ter nossa oportunidade de resgatar. O que acontece de interessante é que Divaldo também é pedra bruta, né? Ele não tinha aquele conhecimento todo que ele tem hoje. E quando Joana aparece para ele, vai ensinando para ele, as coisas vão ficando claras, vão mostrando, ou seja, a bondade está dentro de Divaldo, mas também está dentro do obsessor. E a maneira, quando ele reclama, como é possível? Eu estou no planeta Terra, eu não vou conseguir, aqui não tem jeito, etc. Papapá. Divaldo faz a frase que qualquer um de nós dentro de um centro espírita deve ter dito ou pensado alguma vez na vida. Pensei exatamente nisso naquele momento que ele diz aquela frase, sabe? E a resposta fica óbvia, mas a construção do raciocínio é bonita, né? Porque quando ela diz a resposta, ela diz assim, o espírito obsessor só aparece para ti quando você está com os seus pensamentos em um nível inferior. Quando você melhora os seus pensamentos, ele some. Ele não encontra guarda. Ele não consegue entrar na sua casa. Vamos usar um termo bem caseiro, né? Ele não consegue entrar, você não deixa. Né? Ou seja, é você que não deixa, você ter a chave das portas da sua casa. Essa é a verdade. Ela diz isso, a chave é sua. Agora você não controla a sua casa. E Edivaldo fica olhando para ela, ainda meio sem entender. Aí ela completa aquilo com aquela frase maravilhosa que eu disse a você agora há pouco. E ele diz assim, mas como eu posso tirar alguém das trevas? Com agressividade, quase me matei agora há pouco, etc. Aí ela olha assim, diz assim, ninguém tira ninguém das trevas, Edivaldo. Tira com luz. Rapaz, que frase. Que frase. Quando ela diz isso, ela diz que a luz tem que vir dele também. Ou seja, sem ele ter a luz, ele não estaria nem naquela situação. Se ele tivesse um pensamento razoável, se ele tivesse conseguido. Como era alguma série de irmãos que ele ajudava, andarilhos, pessoas simples, ele dava comida para eles e eles ajudam a socorrê-lo. Eles olham ele querendo pular lá de cima. Então, o pensamento de muita gente que te ajuda, ela fala isso para ele. Pessoas simples, Divaldo, devem ser valorizadas. É uma lição de humildade também, de socorro ao próximo. Que as pessoas lhe ajudam, sejam elas quais forem. Não depende de dinheiro, não depende de posição social, não depende de nenhuma outra circunstância que não seja o amor, algo que não se compra. Então, o filme do Divaldo, gente, vou dizer para você, sabe, eu vejo como algo obrigatório, perdão usar esse termo assim, sabe? Não é possível ficar sem ver, não é possível fazer assim, porque tem muita lição lá dentro, a vida dele é uma lição. Não podia ser diferente, né? Não sei se tu enxerga dessa forma, né? Não sei o que tu pensa sobre isso, sei lá, o que você achou? Sem dúvida. Sem dúvida. E o filme ele desperta para esses conceitos espíritas, né? Para esses conceitos da doutrina que justamente encontra em nós nós concordamos, né? Nós não temos como discordar que isso é um bom caminho. Eu diria o seguinte, que essas situações, por que elas se encaixam aqui? Porque justamente estão nos mostrando situações onde nós despertamos, onde nós temos oportunidades de compreender como é que é o mecanismo do progresso, como é que é o mecanismo da evolução espiritual e o porquê de nós estarmos vivendo num planeta assolado por dificuldades, por sofrimento, por situações onde é muito comum a gente ter aquela dúvida. Se Deus existe, como é que Deus permite, né?
E na doutrina a gente encontra a resposta para isso. Quando a gente aceita dentro da doutrina os seus fundamentos, que são a existência do espírito, a sobrevivência do espírito, a vida, a uma vida, né? A uma vida física. A gente sobrevive à morte. Então, a morte, por assim dizer, não existe. Além disso, nós temos esse mecanismo maravilhoso que é a reencarnação. As oportunidades renovadas de você voltar e tentar de novo, né? Então, quando a gente coloca em perspectiva a vida no plano espiritual, a vida feita de muitas vidas físicas, né? Ou a vida como uma sequência, como um progresso evolutivo, isso nos dá a chave para a gente se encontrar conforto, apesar de tudo, né? Então, a doutrina espírita, ela vai tirar o seu sofrimento? Absolutamente, né? O sofrimento a doutrina espírita vai nos dar a oportunidade de compreender que o sofrimento é o mecanismo que nos força a procurar a solução. E nos tira, o interessante da doutrina é isso. Essa compreensão do mecanismo nos tira a ansiedade, né? Nos tira o desespero, porque senão a situação fica desesperadora. Meu Deus, não tem saída. E não tem mesmo, se a gente colocar tudo na perspectiva de uma vida física, é desesperador, né? Mas quando a gente olha para um horizonte infinito e a promessa das oportunidades renovadas, de que nós estamos passando por qualquer que seja a situação de sofrimento para nos forçar a refletir, a olhar para dentro e a tentar dar o melhor de nós para encontrar solução para esse sofrimento, e com isso a gente dá um passinho além no progresso, né, espiritual. Isso nos dá um tremendo conforto, nos encoraja e nos faz reconhecer que Deus é só bondade, né? Se nós colocamos Deus como referência do que é bom, então o sofrimento só pode ser algo que nos permite trilhar um bom caminho. Não sei o que você acha, Júlio. Meu Deus, olha, meu caro, nós falamos da pergunta 73, na verdade vai da 72 a 75, fala dos instintos, né? O pessoal que está nos acompanhando, o pessoal do ES, o pessoal do COI. Aliás, um grande abraço ao pessoal do Rio Grande do Sul, que me disse que ia acompanhar, etc. Um fraternal abraço a vocês também, gente. São Paulo, que comentaram que iam assistir também, um grande abraço para nós aqui, do pessoal do nosso lar da cidade de São Carlos, viu? A pergunta 116 do Livro dos Espíritos é uma pergunta que eu gosto muito, porque ela diz o seguinte: Kardec pergunta: algum dos espíritos permanecerá para sempre na erraticidade? Pergunta isso. E a resposta é: não. Todos estão destinados à perfeição. Todos. Caramba, então você junte a pergunta 73, 74 que nós falamos agora, não é? Que nós falamos da pedra bruta, que nós falamos. Está ali dentro a solução, está dentro. A maldade está só revestida, né? Como aconteceu com o Divaldo. Você pega a pergunta 116, que diz que vai exatamente a favor da famosa passagem de Jesus: nenhuma das ovelhas de meu pai se perderá. Caramba, então vai dar certo. Vai dar certo. Está escrito que vai dar certo. Pode ser que dê um pouco mais de trabalho para um, para outro. Na verdade, não é punição, é lição mesmo. E aí entra a situação que nós estamos passando a situação do coronavírus, não tem jeito de não falar. E eu escrevi no meu Facebook, é bem possível que algumas pessoas tenham lido,
Esse isolamento, esse convívio obrigatório, compulsório com os nossos familiares tem trazido algumas dificuldades. Porque as esposas estão vendo alguns intrusos na cozinha, por exemplo. Ou gente fazendo afazeres domésticos que não fazia. Então isso tem trazido alguma dificuldade. Aí você some isso a alguns dados que estão nos jornais. Que o consumo de álcool aumentou, porque agora eles estão entregando em casa, aumentou em mais de 60%. A sexolatria em quase 70%, 80%. O índice de violência doméstica com a mulher quase dobrou, chegou a 280% em alguns estados. Então, espera um pouco, vamos colocar os pingos nos is. Vamos devagar. Mas espera aí, alguém não disse que isso não era para melhorar as coisas? E é mesmo. Não tem nada feito para piorar nada. Mas nós precisamos colocar cada coisa dentro da sua caixa. Então vamos lá. Se essas coisas continuaram existindo, significa que a convivência forçada não deve servir para fazer com que você abandone defeitos, porque os defeitos não estão sendo abandonados. Serve para aqueles que estão dividindo o mesmo teto aprenderem a suportar o defeito do outro, que não é fácil, para que alguém suporte o seu. Então, é um grande exemplo de convivência, é um grande exemplo de tolerância, é um grande exercício de fraternidade obrigatória mesmo, compulsória. Ah, mas então o fulano fumava lá, não sei, vou chutar, 10 maços por mês, ou sei lá quanto que fuma lá um cidadão. Agora ele está fumando 20, vai trazer algum conflito. Pô, você está fumando mais? Espera aí, isso não se faz, vai morrer. Bebia lá 1 litro de uísque, está bebendo 2, não sei. E assim vai. E esse conflito tem um lado bom. A pessoa fala assim, espera um pouco, deixa eu ver onde é a minha parede. Todos nós temos uma parede tênue, um lugar onde você não pode passar. Ali você não passe. Você não pode seguir adiante dali, porque tem pessoas que você não pode falar de política. Não tem? Tem, senão você sabe que vai raspar. Tem pessoas que você não pode falar de religião, senão você sabe que vai raspar. E assim sucessivamente. Ou seja, reconhecer os limites do outro é uma das tarefas do coronavírus. Reconhecer, respeitar a autonomia do outro. Pô, mas eu quero comer, eu tenho diabetes, mas eu quero comer 10 barras de chocolate. Você vai sofrer, vai ficar triste. Porque você sabe que ele está cavando mais rápido, cavando com chocolate a sepultura dele. Mas, lamentavelmente, você tem que tentar coordenar sem interferir. Ou seja, cai na mesma situação, né? No exercício de tolerância, no exercício de paciência. A doutrina espírita está aí dentro, ela está embutida dentro disso. Ou seja, está resolvendo os problemas, vai fazer você largar de beber, vai fazer você largar de fumar, vai fazer o diabético perder uns 10 quilos da noite para o dia, não vai. Não vai, não é na verdade não serve para isso. Tomara até que aconteça, que a pessoa consiga aumentar os seus controles. Né? Mas, lamentavelmente, eu não enxergo desse jeito. Os números não mostram isso, mas mostram que os níveis de tolerância e convivência têm aumentado. Alguns conflitos vão surgir, não tem jeito. Mas nós estamos vivendo em um planeta de expiação e provas. Ou seja, fazemos parte mesmo dessa situação. Então, acho que o Du caiu, deixa eu só anotar aqui. Aí, pronto. Ou seja, esse tipo de situação não deve ser vista como algo punitivo. Não há punição aos olhos divinos. Isso não acontece. O que não quer dizer que seja agradável. Olha o filme que nós comentamos com vocês agora há pouco sobre a história do Divaldo. Né? A história do Divaldo é um exemplo disso, gente. Caramba, um sujeito simples, um funcionário que ganhava pouco, pegava o que tinha, ajudava a auxiliar os mais necessitados, conseguiu construir a mansão do caminho com a Joana de Ângeles. Tem uma passagem bonita quando ele começa a psicografar, né? Os primeiros exercícios, etc. Depois de ele escrever um calhamaço de coisas, acontece uma situação muito interessante, porque a Joana aparece para ele. Caiu, Du? Voltou? Ou você estava por aí? Caí e voltei. Caiu.
E voltou aqui. Deixa eu só... Como é a nossa vida, né? A gente cai e Tranquilo. levanta. Tudo bem, do ar de bom humor. Tá certo. Concluindo, eu estou citando mais uma passagem aqui sobre quando o Divaldo começou os seus exercícios de psicografia. E quando ele escreveu aquele calhamaço e ela aparece para ele, ele tinha a sua evidência era praticamente completa, né? Ver como vê uma pessoa normal, sem meias falhas, né? E ela diz assim para ele: cadê os seus papéis? Ele pega assim: vamos publicar? Aí ela diz assim: pode queimar tudo. Precisa ver a cara dele. Queimar? Queimar? Pode queimar tudo. Foi tudo um treino. Aí ele: gente, quantas vezes nós não somos experimentados pela divina providência e não temos que queimar algumas coisas e achamos que estamos perdendo tempo, não é? Pô, mas tem que perder meu tempo escutando fulano. Você não acha isso, Du? Então, esse período de inconformismo. Então, a história do Divaldo tem isso também, né? Ou seja, até começar. Começa, dá um tapa por aí. Veja o que você acha disso. Não sei. Olha, aqui em casa, eu digo por mim, eu levei um certo susto, porque eu falei, meu Deus, a minha vida estava acelerada e eu não estava olhando para minha esposa, não estava olhando para minha filha, eles estavam precisando um pouco do meu olhar. Eu me sinto privilegiado, eu acho que nós ainda vamos enfrentar esse isolamento até agora foi um treino para aquilo que está vindo aí, né? É verdade. Mas até agora, para mim, tem sido muito bom, tem ensinado muito, porque a minha família estava precisando dessa convivência, desse acerto, né? Desse olhar, dessa conversa, e que a gente, na rotina, a gente atropela e põe a menina para fazer tarefa enquanto você vai responder e-mail, isso à noite, a hora que você chega em casa, né? E então a gente está tendo a oportunidade de se encontrar e se conhecer melhor. Eu estou percebendo que isso está fazendo muito bem para a nossa saúde emocional. Você falou nesses casos onde a violência aumenta, né? A sexualidade aumenta, a bebida aumenta. Eu acho que o isolamento intensifica o que nós temos de problemas, né? Perfeito. E aí nós somos forçados a não encontrar fuga, porque a nossa rotina é uma fuga. A gente não encara o problema, a gente inventa. Não, agora estou ocupado, agora preciso fazer esse trabalho agora. E aí de repente você fala, não, resolve agora isso aí. Bom, nós simplificamos para você, colocamos um pacotinho e delimitamos isso para você. E agora então o seu olhar não tem mais para onde ir. Esse pacote aí você tem que resolver agora. Tem uma perguntinha aí da Jo, se não me engano. Eu vou aproveitar, eu vou aproveitar, aqui estão chegando comentários e perguntas, né? Para a gente colocar no papo, Júnior, se você me permite. Por favor. A Rosa, né? Ela está dizendo, talvez o isolamento sirva para que nós vejamos nossos defeitos e sermos mais tolerantes com quem está ao nosso lado. Bem um pouco o que nós comentamos agora, né? Eu acho que é isso mesmo. Mas também, enfim, vai depender de como você olha. Se você está olhando para o isolamento como um fardo, né? Ele vai exacerbar certos sofrimentos que para você são intoleráveis. E se você não se propuser a enfrentar esse aspecto seu de uma outra forma, né? Talvez dar uma outra solução, você vai patinar no problema, vai continuar
revivendo o problema, né? A gente aprende muito na doutrina espírita que você patina, se você não resolve o problema, ele se reapresenta para você. Ele volta, né? Reapresenta. Lição não aprendida, faz de novo. Ele volta. Nós temos o sofrimento te coloca a oportunidade de falar, olha, tenta de novo. Tenta de novo, né? E a Joelma pergunta, de uma maneira prática, como podemos não nos deixar abater por esses momentos de depressão e ou sofrimento nos dias de hoje? Como podemos não nos deixar abater? Eu vou começar respondendo, depois eu passo a palavra para você. Por favor. Não que seja fácil, Jô. Não que seja fácil. Porque o que nos deprime, né, o que nos abate é justamente aquilo que nós temos dificuldade de enfrentar, né? Às vezes, uma situação financeira para alguém é trivial, ele pode ou não ter recursos e pode não se abater, né? Tem lá um minguadinho, mas tudo bem. Mas para outros essa situação é desesperadora. Às vezes, esse que não tem recursos, ele está com dificuldades por causa de uma situação amorosa mal resolvida, enquanto para outros tira de letra, né? Então é interessante olhar para aquilo que está nos deprimindo. Isso aí é uma ferramenta para a gente perceber onde é que nós temos que começar a encontrar a solução, né? A olhar diferente, a encontrar um estado espiritual, mental diferente para esse problema em particular, que está nos deprimindo, que está nos abatendo. Eu acho que aquilo que nos abate é o que se apresenta como o farol. Fala, olha, o problema está aqui. Né? O problema está aqui. É aqui que você precisa ter um olhar para tentar encontrar uma forma diferente de se comportar a respeito deste problema. E o que a doutrina espírita ajuda? Então, onde é que você encontra força? Onde é que você encontra recurso? Olha, nenhum problema é eterno. Se nós olharmos de um ponto de vista muito imediatista, com urgência, fica difícil, né? A nossa conta não vai sarar. Não fecha fácil, dia, né? Nós vamos ter que trabalhar, ir lá, poupar, né? Vamos ter que poupar, fazer aquele esforço todo de compor uma situação melhor, abrir mão de certos gastos, né? Ou, às vezes, isso aí vai perdurar ao longo de uma vida porque tem o objetivo de te forçar a pensar no assunto, e depois, quando você voltar para o plano espiritual, você vai colocar numa balança e falar, nossa, eu fui perdoado, e agora como isso me fez falta. Então, você ganha a chance de ser ponderado, de ter uma reflexão um pouco mais profunda a respeito de um problema, olhando os dois pontos de vista e não de um lado só. Então, Jô, eu diria que a doutrina, ela te coloca a vida espiritual em perspectiva. A coisa vai te dar oportunidades suficientes, você vai ter oportunidades suficientes para ir resolvendo aquilo que te deprime, aquilo que te entristece. Então, força, levanta e vamos lá, né? O bom da doutrina é isso também. Ela nunca te acomoda, fala, é o seguinte, te conforta, mas é você que vai ter que dar seus passos, né? Ninguém vai andar por você. Então, trata de se levantar e caminhar. Verdade, Edu. Então, você sabe que tem aí, tem esse comentário, né? A Mariane está fazendo esse comentário sobre a parte tecnológica,
os avanços, etc. Ou seja, outros propósitos, né? Outras evoluções. E nós não podemos deixar de dizer que hoje é dia 21 de abril, hoje é de Tiradentes. Então, para quem não leu, não teve essa oportunidade de ler, talvez deixa eu dizer, porque é um livraço, de Humberto de Campos, que é Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Tem que ler, gente. Quem gosta, obrigatório. Aliás, tem a ver com a data de hoje. Está escrito lá, em relação à data de hoje, e mostra que quando Dona Maria I, naquela situação, quando eles pegam os inconfidentes, etc., e eles são condenados na conspiração, é claro que eu não vou entrar nesse assunto, mas não posso deixar de dizer a data de hoje, tem que pelo menos fazer uma menção. Né? Ou seja, a menção à luz espiritual mesmo. E o único que vai ser condenado à morte vai ser Joaquim José da Silva Xavier, vai ser só Tiradentes, os outros não. Os outros foram exilados, principalmente para alguns lugares recônditos da África. Né? E a hora que a hora que ele é enforcado, ele sente uma profunda dor no pescoço e ele consegue enxergar Jesus. Depois eu coloco para vocês a mensagem se vocês quiserem, etc. Jesus e mais dois espíritos que vêm acomodá-lo. Um deles é o anjo Gabriel, exatamente aquele que cuida do planeta não, que cuida do Brasil. Né? Ou seja, na verdade, esse acolhimento diz a ele comenta, você foi um inquisidor. Na verdade, essa é a oportunidade de você estar passando a régua em tudo que aconteceu lá atrás. Né? Isso tem a ver também com justiça divina, tem a ver com oportunidade, tem a ver com chance, tem a ver com a data de hoje, tem a ver com o que a doutrina espírita pode nos explicar sobre qualquer coisa. Esse é o tema de hoje, inclusive sobre débitos severos do passado. Tem algumas particularidades que eu não vou entrar nisso, mas na verdade é bom vocês lerem, gente, é uma história bonita. Ou seja, é um irmão que passou por uma situação muito difícil, mas que foi abraçado, foi recebido pelos outros. Numa reunião que foi traçado todos esses detalhes, até Zumbi dos Palmares participa. Está aí um comentário que talvez nem todos saibam. E isso tem a ver com a data de hoje. Tem a ver com a data de hoje. Tem a ver com o tema de hoje. Né? Inclusive tem a ver com o que a Jo falou, que você respondeu muito bem. Ou seja, como é que faz para a gente se desvencilhar disso? Como é que faz para a gente evitar isso? Como é que eu resolvo isso? Exatamente o que aconteceu com o Divaldo. Lembra, o Divaldo senta em frente à igreja, Joana de Ângelo aparece, para ele tá bravo, triste, quase perdeu a sua vida terrena, e diz assim, eu sou uma pessoa imperfeita, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou conseguir evitar? E ela diz a frase famosa, observa os teus pensamentos. Veja quais pensamentos você tem, veja o que você nutre, veja o que você atrai, veja como você é. Então, Jô, na verdade, a melhor resposta para essa pergunta, ou uma delas, pelo menos, é vigiar o nosso comportamento, vigiar a nossa casa mental, vigiar os livros que você vê, vigiar situações que você passa, como você reage. Vigiar é um policiamento pessoal mesmo, é seu, não é para os outros, não. É seu com você, pô, a pessoa te ofendeu, peraí, deixa eu ver se eu seguro essa onda, deixa eu ver se eu resolvo isso de uma maneira mais tranquila, mais equilibrada. Pô, tô lendo pouco isso, tô só assistindo alguns jornais que se eu espremer as páginas sai sangue. Espera um pouco, substitua um pouco essa leitura, pega uma leitura edificante, agora em época de coronavírus também, não assista só apenas falando de coronavírus, nem outras coisas. Qual o tempo bom para fazer uma leitura edificante? Você não acha, Du? Aquele livro que faz um tempão que está que só falta ter pernas para ele pular no seu colo. Me leia. Tá aí uma oportunidade para isso também, ué. Na minha forma de ver, pelo menos. Você não acha, Du? Não sei. O que você pensa sobre? Ou seja, na verdade, gente, pouca oportunidade. Talvez o Du tenha dado uma caidinha aí, viu, gente? Uma diferença de sinal, deixa eu dar uma ajustada. Escutando. Aí. O que você acha, Du? Você deu uma caída ou não? Não sei se. Pode falar, pode falar. Por favor. Eu acho não, enfim. Enfim, eu concordo. E passando um pouquinho adiante aqui nos comentários
dos nossos ouvintes, né? A Marlene, ela fala que no ano de 2019 foi muito comentado o fato da tecnologia afetar a vida de muitas pessoas, principalmente dos jovens. A gente olhava com um olhar negativo, né? Imagino agora nós sem esse meio de comunicação. Hoje vejo que tudo que foi criado tem propósito, né? Enfim, percebam que nós estamos indo para frente, né? Nós tivemos no início do século passado uma situação parecida com a gripe espanhola, onde a humanidade teve que se virar com recursos muito diferentes do que nós temos hoje. Hoje nós estamos sendo colocados à prova agora com um ferramental muito mais sofisticado. Mas percebam que depende muito do ser humano. A gente tem remédio, a gente tem hospital, a gente tem respirador, né? Nós temos médicos com uma capacidade imensa, nós temos a ciência num grau de avanço muito maior, nós temos a genética. Imediatamente o código genético do coronavírus foi decifrado e publicado. Você né? viu que beleza? Mas onde existe barreira, o ser humano briga, não é mesmo? Ele discute, ele não concorda, ele discorda. Então, o ser humano ele está dentro da equação com numa potência muito grande, né? Então, percebo que realmente eu acho que a tecnologia ela nos coloca mais próximo da vida espiritual. Eu tinha feito uma reflexão que a gente agora tem internet, né? E WhatsApp, todo mundo se conversa o tempo todo com todo mundo. Eu falo, olha, isso é uma etapa para a gente se preparar para o que é a realidade no plano espiritual, onde a gente está conectado o tempo todo em pensamento. Pois é. Treino. Mas a tecnologia ela também desperta aquilo que nós temos de pior, né? A gente usa esses mecanismos para fazer fakes, para denegrir a imagem de alguém, usando mentiras, né? Então a tecnologia, enfim, ela está à nossa disposição, mas nós temos que aprender a usar. O Valdo fez uma perguntona interessante. Eu estou vendo aqui, Júnior, se você me Por favor. Se você me permite, teve uma irmã, parece que já responderam para ela no bate-papo, mas eu gostaria de reforçar um pouquinho, né? Estava em depressão, passei por uma separação conjugal, tenho rezado muito, mas pedindo forças, mas tenho pensamentos suicidas. E está se perguntando se isso é falta de fé. Eu diria o seguinte: olha, você está pensando no assunto, você está olhando para si mesmo e fala, nossa, estou tendo pensamentos suicidas. Perceba que a ajuda está do lado, te alertando, né? Às vezes você poderia estar nessa situação sem nenhum recurso mental para lidar com isso, mas você está tendo, né? Você está olhando para si mesmo e fala, nossa, eu estou assim, eu estou tendo esses pensamentos. O que eu diria que é um recurso para te ajudar assim, como uma situação de urgência? Procura onde você possa ser útil e trabalhe em benefício do próximo. Isso vai te ajudar a sair dessa situação onde você olha para si mesmo e você se coloca no mundo onde existe mais pessoas ao nosso redor. E você vai perceber que o pouquinho que você faz para alguém é muito, em situações muito desesperadoras. Então, se tranquiliza,
e procura ser útil, porque é isso que a gente está conversando aqui. Como é que a gente faz para se livrar do sofrimento? Andando com as próprias pernas. É assim que a gente acha recursos para depois olhar para trás e falar, nossa, eu estava naquela situação tão desesperadora, mas olhando dessa perspectiva, puxa vida, agora eu olho para esse problema com muito mais facilidade, sem tanto desespero, eu já melhorei. Então, enfim, tenha paciência, tenha humildade e vá trabalhar, vá procurar alguma coisa, algum caminho onde você consiga ser útil, onde você consiga fazer algo em benefício daqueles que estão ao seu redor. Júnior, passando a palavra para você, que eu já falei muito. Não, tranquilo, não. Olha, tá de novo, tá lá na historinha que nós contamos para vocês, né? Olha, o interesse em se suicidar, ele vem da falta de enxergar uma luz no fim do túnel, né? A doutrina espírita é a luz para você. A mesma luz que eu contei no comecinho da palestra, né? Quando o Divaldo tem aquele espírito obsessor que quer que ele se suicide, porque ele fez ele se suicidar 400 anos atrás, papapá, papapá. E aí aparece a irmã dele. A irmã dele teve uma traição conjugal e ela se mata, ela tira sua vida carnal, e ela aparece queimada, né, com o pescoço queimado, etc. E ela diz, eu não morri, estou em absoluto sofrimento, Divaldo, não faça isso, porque a vida não termina após a morte. Ou seja, então aí tem duas coisas envolvidas. A primeira é uma noção exata, a doutrina espírita ensina, não vai acabar, não. Ou seja, não acredite nisso. E a segunda é exatamente onde o Dudu falou, ocupe-se. Utilize de maneira proveitosa o vosso tempo em favor do próximo, em mente ocupada, saudavelmente ocupada, não há espaço para um pensamento negativo. Não haverá. Você consegue ir jogando isso para trás, e você vai superar isso. E dia chegará onde você olhará para trás e dirá, valeu a pena, deu certo, consegui superar essas dificuldades, consegui passar por isso, como Divaldo superou, como comentei no início da palestra na noite de hoje, sobre o filme. Ou seja, na verdade, é uma situação de desespero, mas que vai passar, vai ser resolvida. Mas será que eu vou ficar sem alguém ou sem ninguém? Cá para nós é uma preocupação secundária de novo. E também está no filme, que eu não contei. Gente, eu estou tirando a vontade do pessoal assistir filme. Mas, por favor, aproveitem o pedaço que sirva de um doce na boca, pronto, para os não diabéticos, para vocês irem assistir, porque vale a pena. Agora tá na internet, não precisa sair de casa, não. Tá lá no YouTube, tá lá, 1 hora e 58 minutos de puro ensinamento. E ela diz exatamente isso, porque Divaldo chega uma hora que ele fica bravo com ela e diz assim, a minha vida vai ser isso mesmo, ninguém se preocupa comigo, ninguém pergunta se eu estou bem, só querem resolver o problema deles. Será que eu vou ter que passar uma vida inteira assim, se eu quiser cumprir a minha missão e ser uma pessoa boa? Aí Joana fica quieta, calada, olha para ele e diz assim, Divaldo, não está na vossa programação. Ajudar o próximo é ajudar a Deus. Rapaz, a hora que ela fala isso, sim, meu caro, é um bálsamo, porque ela diz, na verdade, que quem tem Deus não precisa de mais nada. Ela complementa isso, não, que é o que ele faz. Ele coloca e começa a adotar crianças. A mansão do caminho nasceu assim, ocupando o seu tempo, exatamente o pensamento que essa irmã precisa. Ocupar o seu tempo. Não vou lhe dizer que você vai construir uma mansão do caminho, não sei, sabe-se lá, mas é possível você ajudar alguém, é possível você trabalhar em favor de alguém, é possível usar o telefone hoje, gente. Tem um monte de gente que mora sozinha, idosos, pessoas com problemas, pessoas que não têm condições de ir ao supermercado, gente que não telefona para eles, gente que não recebe um simples WhatsApp. Então é possível aproveitar em relação a isso, sim. Estamos chegando bem pertinho do finalzinho, né, Edu? Não sei como é que nós estamos aí, o Vado que está controlando. Parece que tem uma pergunta aí.
Jaqueline, boa noite. Fale, temos, complete você. Temos duas perguntas, o Júnior. Tem a do Vado e tem a da Jaqueline. Acho que depois a gente pode encerrar, né? Estamos Tudo bem. completando uma hora aí de reunião. Sim. O Vado diz o seguinte: podemos dizer que se existe uma proposta espírita para tudo, como podemos afirmar que ela é proporcional à nossa evolução moral e intelectual? Nossa, ou seja, a proposta do passado não é a mesma de hoje, não será a mesma de amanhã. É o tema da palestra, né? A gente tem que colocar um pouco aqui, resumindo. Tinha que vir dele, né? Ele não ia deixar de perguntar alguma coisa bem Vado. Isso eu acho que ele ficou pensando antes, colocou agora. Vou pegar esses dois. O Vado e também os nossos ouvintes, eu diria o seguinte: se nós somos espíritos e estamos nesse processo de progresso, de evolução espiritual, então, essa é a realidade, não é que a proposta espírita que é diferente. Tá? É um conhecimento um pouco mais, talvez um pouco mais austero, um pouco mais realista do que é tudo, né? do que é a realidade, por assim dizer. E nós estamos nesse processo. E não dá para escapar. Ele é proporcional ao nosso estado evolutivo, né? A nossa condição moral, a nossa condição intelectual. À medida que nós formos evoluindo, nós vamos encontrar outros desafios, outras oportunidades. É assim que é, né? É assim que é. E sempre foi. Então, esse foi o nosso passado, em situações mais simples, mais primitivas e talvez mais sofridas. É o que é hoje. Tudo que a gente vê é o que vai ser no futuro, como espíritos num patamar mais elevado, né? Se Deus quiser. A coisa vai caminhando assim. Nós esperamos que sim, né? É verdade, Edu. Então, completa aí, Edu. Pronto, vá. Fala mais alguma coisa aí. Enfim, olha, Jaqueline está perguntando se pode falar com alguém que já morreu, né? Jaqueline, isso dá mais uma palestra. Respondendo rapidamente, pode, mas não é tão simples, né? Nós, dentro da doutrina, nós conversamos com os mortos, né? Quem são os mortos? São os espíritos que não estão encarnados, mas já viveram encarnados. Então, em algum momento, eles já morreram. E reviveram, e morreram, e reviveram, e morreram. E esse é o mecanismo da reencarnação. Para você, acho que para ele... desculpa, deve ter cortado. Estão me ouvindo agora? Dá uma repetida aí. Agora sim. Só completando, Jaqueline, a oportunidade de falar depende se é conveniente ou não. Então, não é uma busca que nós... não é nossa rotina no centro espírita fazer esse tipo de conexão. Mas, conhecendo a doutrina, você rapidamente passa a não ter mais esse tipo de ansiedade. Você encontra paz. Porque você percebe que seu ente querido também está no processo, no plano espiritual, continuando a vida espiritual, assim como você deve continuar a sua vida aqui, encarnada. Júnior, passando a palavra para você. Tranquilo, para últimas considerações, né, Edu? Estamos com o horário estourando aí. Então, Edu, eu não tenho nada a acrescentar no que o Edu falou, mas vou dizer uma frase que o Chico dizia bastante, porque ele psicografava muito. E quando alguém fazia essa pergunta que tu estás fazendo, que era muito comum, ele dizia o seguinte: minha cara, o telefone toca de lá para cá. Ou seja, o mundo material ele é um reflexo do mundo espiritual e não o inverso. Ou seja, não somos nós que pedimos, mas podemos até pedir, na verdade.
mas está fora do nosso julgamento, está fora da nossa vontade. Nós podemos até querer, mas precisa ser mais do que querer. Precisa se merecer isso. Precisa ter algo saudável para isso. Algum produto que vai ajudar aquela comunicação e um médium que faça isso. Ou seja, há uma série de circunstâncias que estão relacionadas com isso, que são independentes da nossa vontade. Viu, Jaque? Foi a Jaqueline que falou, parece-me que está agradecendo, né? Etc. Falou com de nós em particular. Sim, sem problema. Se ela quiser falar, depois você veja aí qual é o melhor canal, Valdo. Veja o que você acha aí. Eu, tanto faz, não há problema nenhum. Mas guarde isso com você, minha cara. O telefone toca de lá para cá. Esse é um reflexo daquele, não o inverso. Isso é secundário. Tanto que o mundo eterno não é esse. Nós vamos um dia morrer para a carne, físico. Então esse corpinho não muito bonito que vocês estão vendo, um dia vai para baixo. E o Júnior não. O Júnior e o Du e vocês vão continuar existindo. E vão para algum outro lugar. Espero eu com um lugar melhor, né, Du? Não sei. Estamos nos esforçando. Ou seja, na verdade, considerando isso, essas premissas são muito claras. E está no livrinho dos Espíritos. Pode ler, gente. Tranquilo, um pouquinho mais de 1000 perguntas, mas que compensa uma leitura atenciosa, clara, equilibrada. E o que nós pudermos ajudar, faremos, né, Du? Não só nós, qualquer outro trabalhador da casa. E se não forem de São Carlos, também procurem o Centro Espírita. Podemos ajudar à distância, não há problema, mas se sentirem necessidade, algum outro tipo de apoio, nós vamos estar à disposição. Não é? Du, acho que nós estamos com o horário já chegado, não? Queres fazer a oração de encerramento? Vamos lá. Quer finalizar, Júnior, e depois eu faço a prece? Tá. Então, meus caros, as últimas considerações mesmo. Esse foi um formato novo, gente. Em época de vírus, dessa situação de invisibilidade dos nossos inimigos, vou chamar de inimigos, não é um termo adequado, nós vamos criar amigos, né? Nós vamos aproveitar essa chance para poder fazer um formato diferente. Esse tipo de palestra com 2 participantes tem ajudado, algo informal mesmo. Abordamos os temas atinentes à doutrina espírita, os temas atinentes a Jesus. As dúvidas que puderem ser resolvidas serão. É claro que o tempo é exíguo, é curto, não é possível, mas vocês mandem. Fiquem à vontade, se nós temos o canal. O Vado vai colocar depois, que é o YouTube do nosso lar. YouTube não é bobagem, não. Facebook do nosso lar, vocês podem colocar lá, também tem telefone. Facebook, exato. O mecanismo que vocês preferirem. Nós estamos para servir, estamos aqui para ajudar naquilo que puder e naquilo que couber. Que vocês fiquem com Deus. O Du vai fazer a prece de encerramento. Não me manifestarei mais. Sintam-se abraçados virtualmente, meus caros. Que Deus os proteja e guarde. À vossa disposição. Então, pessoal, agradeço também pela oportunidade de falar para vocês. Isso é um jeito de falar conosco, olharmos para nós, para as nossas ideias e fazer uma reflexão mais profunda. Então, eu agradeço muito por poder estar aqui com vocês. Isso torna o nosso isolamento, né, nossa quarentena mais amena, mas isso mostra que, apesar de estarmos num quadradinho, né, restritos, nós fazemos parte de uma grande família, de uma grande comunidade, e temos conexões que não desconfiamos, mas são imensas. Nós temos muitas pessoas que fazem parte de nossos caminhos, né? Então, convido a todos a fechar os olhos por uns minutos e por alguns momentos e levar o pensamento a Deus, a Jesus,
sentir o envolvimento da espiritualidade amiga que está ao lado de todos e agradecer. Vamos agradecer por este momento, agradecer por esta oportunidade, levar conosco uma atitude íntima de mais tranquilidade, de mais coragem e de mais atitude no sentido de abraçar as dificuldades. Que elas venham, porque elas nos ensinam. E confiantes de que Deus está conosco, temos certeza de que sairemos dessas dificuldades melhores do que entramos. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado a todos os irmãos. Até uma próxima oportunidade. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Du. Foi uma experiência diferente. Boa noite. Fiquem na paz, meus caros. Que Deus os proteja e guarde na semana. Obrigado, Júnior. Isolamento social, pessoal. Cuidem-se.